Queria começar dando boas-vindas a todo mundo, né? Essa semana a gente começa a Semana da Trilha do Planejador Financeiro. É uma semana onde a gente vai falar bastante sobre a carreira do planejador, quais são os principais desafios, como é que você precifica, como é que você cobra, como é que você atua, qual é a experiência que a gente tem tido aí Eu já estou há 12 anos no mercado, né? Então já não é não sou mais tão novo assim no mercado, apesar de ser um mercado muito novo, mas tentar mostrar para vocês um pouco sobre quais são os principais desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, falar um pouco sobre a recorrência, falar muito sobre a importância de você estruturar o seu negócio, de você usar tecnologia, de você poder ter clientes aí por décadas, né? Então a gente vai bater um papo bem bacana, preparem as dúvidas. Queria começar contando um pouco da minha história para vocês, né? Acho que, não sei se todo mundo aí me conhece, eu sou o sócio fundador do Vista, me chamo Léo Gomes, @LéoPlanejador, para quem não segue ainda. Eu sou de Fortaleza, Ceará, eu moro em Brasília hoje, mas eu nasci e cresci no Ceará, minha família toda raízes da minha família estão lá no Ceará, e a minha história de vida passa muito por um esporte, né? O tênis. Eu comecei a jogar tênis muito cedo, quase joguei tênis profissional, e por conta do tênis eu acabei tendo algumas grandes oportunidades na minha vida. Acho que uma delas foi o tênis me proporcionou a viajar muito, o Brasil inteiro, o mundo inteiro jogando tênis, e eu pude perceber que eu poderia fazer uma faculdade fora do Brasil com bolsa de estudos, e foi isso que eu fiz. Então em 2003 eu fui morar nos Estados Unidos com uma bolsa de estudos para jogar tênis para uma faculdade, e essa foi uma grande experiência, né? A maior experiência que eu vivi na vida até agora. Pude fazer uma faculdade de finanças, lá eu aprendi que existia um mundo sobre finanças bem mais avançado do que aqui. Já existia uma faculdade de finanças, né? Coisa que demorou anos para a gente ter até mesmo especializações aqui no Brasil, e lá já existia uma faculdade de finanças. Então me formei em finanças, vim para Brasília em 2007, recomeçar, lá eu acabei trabalhando num banco de investimento chamado Merrill Lynch. Voltei para Brasília e para o Brasil porque conheci minha atual esposa, que é daqui de Brasília. Então estou aqui em Brasília há 16 anos. E aqui em Brasília eu comecei no mercado financeiro, né? Comecei já obviamente com um currículo bacana, né, de formação, formado em finanças. Mas comecei do zero na área bancária, no mercado financeiro. E trabalhei no Bradesco, depois eu fui para o HSBC, na área comercial mesmo, atendimento do cliente. Pude aí, ao longo desses primeiros anos de carreira, aprender muito sobre vendas, parte comercial, relacionamento com o cliente. Então eu aprendi muito, né? Foi uma escola comercial muito bacana para mim. Mas ao mesmo tempo também eu já comecei a me especializar mais na área de finanças, fiz o CPA 20 na época para entender mais sobre investimento. Comecei a atender clientes high tickets, né, na área comercial, na área de investimento, e isso fez com que eu pudesse me posicionar também, aprender a me relacionar melhor com esse perfil de cliente, né, de alta renda. Mas por volta de 2010, 2011, eu tomei uma decisão de migrar de carreira. Eu já tinha uma inquietação por conta do esporte, né, de querer sempre buscar mais, ser melhor, de buscar o que eu queria, trabalhar de fato com algo que me trouxesse qualidade de vida, que me trouxesse uma transformação profissional e também ajudasse pessoas. Então eu resolvi sair do mercado de vendas, não queria mais trabalhar com vendas de produtos, de trabalhar para os outros, eu queria montar o meu negócio. Mas lá em 2011, 12, né, mais de 10 anos atrás, né, uma área muito ainda pouco explorada, né, muito menos do que agora. Tinham poucas iniciativas em finanças pessoais, em planejamento financeiro, mas eu acredito que por ter esse background, de ter morado fora, eu pude já conhecer o que era um planejador financeiro independente, o que era um planejador financeiro que atuava atendendo diretamente uma família, uma pessoa. Então, por conhecer esse mercado nos Estados Unidos, eu pude procurar explorar aqui no Brasil o que eu poderia fazer para atuar como planejador financeiro independente sem venda de produto. E aí, acabei encontrando outras pessoas que também estavam fazendo querer que isso acontecesse aqui no Brasil, lá em 2012. Acabei
me associando a algumas pessoas estratégicas com a Planejar também, né? Já tirei meu CFP em 2013 para 2014. Para quem não conhece, CFP é o Certified Financial Planner, é a maior certificação para planejadores financeiros que tem no mundo. Então, também ao ter contato com a Planejar na época, pude também conhecer mais sobre essa carreira e tive total convicção de que é aquilo que eu queria, mesmo saindo do banco, começando do zero, né, indo para a renda zero. Eu já tinha uma certa estabilidade porque eu já era casado com a minha esposa, servidora pública, já tinha um controle financeiro. Eu pude fazer essa transição de carreira de uma forma tranquila, já tinha um dinheiro guardado também. Então aquilo me ajudou para fazer de forma tranquila, mas era um campo totalmente inexplorado, né? Então assim, algo que hoje a gente não pode já falar a mesma coisa. Hoje tem muitas pessoas ensinando, atuando como para ser educador financeiro, para ser planejador financeiro. Isso é muito bacana, é um mercado que vai precisar cada vez mais disso. E lá em 2012 eu comecei a atender meus clientes sempre de forma independente, não vendendo nada, não tendo nenhum tipo de conflito de interesse, simplesmente ensinando os meus clientes a terem mais qualidade de vida através do dinheiro que eles ganhavam, ensinando que o dinheiro era muito maior do que simplesmente um número, né? Então as finanças muito maior do que simplesmente um número ou uma equação ou um orçamento, né? Eu comecei a perceber que finanças tinham muito mais a ver com comportamento, com pessoas, emoções, e é isso que a gente tem trabalhado cada vez mais dentro do Vista, né? E mostrado para as pessoas que têm procurado essa carreira, que é uma carreira que não é uma carreira somente de exatas, mas é uma carreira de humanas, né? Acho que a carreira do planejador financeiro ela envolve exatas e humanas. É uma das poucas carreiras que você tem que ser técnico e que você também tem que ser humano, né? Você tem que entregar lá a parte de acolhimento, de empatia para o cliente, porque é isso que faz diferença. É assim que o cliente vai te contratar, vai de fato criar um laço com você e com melhorar o relacionamento com o dinheiro de uma forma geral. Então, em 2012 eu comecei a trabalhar de forma independente, atendendo meus clientes. Eu sempre usei 3 pilares muito importantes, que era sempre tive processo, metodologia e tecnologia. Então, algo que eu vou explorar mais ao longo dessa semana também. Sem essas 3 coisas, eu já percebi de cara que seria muito difícil eu escalar o meu negócio, de eu ter clientes por muito tempo que eu falo. Eu tenho meu cliente mais antigo, está comigo há 10 anos, né? Completou 10 anos em julho, né? Julho do ano passado, então fez 11 anos agora, está fazendo 11 anos agora em julho. É o meu cliente mais antigo, um cliente que me paga todo mês, né? Há 11 anos. Então, obviamente que não é algo tão simples, você não cria isso do dia para a noite, mas é algo que é totalmente viável. Hoje a gente consegue mostrar para os nossos clientes hoje o valor que um planejador financeiro traz e agrega na vida dele. E a partir de 2012 eu comecei a trabalhar dessa forma, comecei a me posicionar como uma pessoa que iria ajudar pessoas e famílias a mudarem de vida com relação ao dinheiro. Sempre usando método, processo e tecnologia, tá, pessoal? 3 grandes pilares para você ter no seu trabalho. E aí eu comecei já vinha da parte comercial de banco, entendia o que era uma venda, não era um vendedor nato, mas eu vendia. Quando eu comecei a vender o que eu de fato gostava, que era o planejamento financeiro, eu percebi que eu vendia bem planejamento financeiro. E eu comecei a bater na porta das pessoas, bater nos meus ex-clientes do banco, conhecidos, comecei a tentar fazer esse negócio acontecer e sempre me posicionando para vender na recorrência, vender o acompanhamento, né? A transformação que o planejador financeiro, junto com a ferramenta e com o método, traz para os clientes. Então, comecei a fazer isso em 2012, considero que eu tive um rápido sucesso na minha carreira por ter conseguido muitos clientes ali nos 2, 3 primeiros anos, então porque eu realmente queria fazer esse negócio acontecer. Lá para por volta de 2000, como eu falei, né, 13, 14, eu tirei o meu CFP, a certificação da Planejar. Em 2014 eu já era sócio junto com esses outros parceiros de uma empresa que tinha método, tecnologia e processos em um modelo de franquia, um modelo de associação, que não é mais essa pegada que o Vista faz, né? O Vista não é essa pegada de modelo de associação. E pude com isso
também começar a treinar outros profissionais, né? Então lá por volta de 2014 aproximadamente eu comecei a fazer o meu negócio de fato dar certo, né? Ter meus 30, 40, 50 clientes na recorrência cobrando todo mês. E pude começar a mostrar como que o meu trabalho estava dando certo para os meus parceiros, para as pessoas que eram meus associados na época, e ensinar essas pessoas a prosperarem também. Mas o meu foco era principalmente continuar crescendo na carreira, e foi isso que eu fiz. Então eu continuei prospectando, continuei crescendo, continuei nichando mais o meu negócio, comecei a cobrar mais, minha precificação quando eu comecei a atuar era um mínimo de R$300 por mês. Em 2018, quando eu atingi o auge da minha carteira, eu cobrava R$2.000 por mês, né? Entre R$2.000 a R$2.500 por mês, para acompanhar famílias e pessoas. Então, óbvio que eu já tinha nichado o meu público, eu estava atuando com clientes de mais alta renda ainda, que tinham patrimônio, mas porque também, obviamente, eu investi na minha carreira, investi na forma de atuação, para que isso trouxesse valor para meus clientes e eu conseguisse mostrar esse valor e, consequentemente, eu fosse aumentando o valor da minha hora e conseguindo cobrar mais por isso. Então, em 2018, eu cheguei a atender quase 90 famílias na recorrência, acompanhar, mas eu não acompanhava essa família mensalmente, todos me pagavam mensalmente, mas eu acompanhava a família por conta do método, alguns mensais, outros bimestrais e outros trimestrais. Então, a metodologia de finanças pessoais, ela tem que contemplar um acompanhamento mais dinâmico e também acompanhamentos mais espaçados, mas com isso a gente consegue mostrar para o cliente que o acompanhamento, ter alguém que conhece a história de vida do cliente é muito legal, mas que vai ficando mais barato também ao longo do trabalho, né? Então é algo que fica mais barato, apesar de ficar mais espaçado, e de qualquer maneira também você consegue dessa forma ir escalando com clientes novos, clientes que você vai atendendo mensalmente. Então o que eu quero mostrar para vocês hoje, né, não só hoje, mas durante a semana, é um pouco dessa história, um pouco desse método, um pouco dessa filosofia de trabalho, para mostrar para vocês que a carreira do planejador é uma carreira muito promissora, não só muito promissora, como hoje no Vista a gente pode falar que é uma carreira estabelecida. Hoje no Vista a gente tem mais de 400 planejadores financeiros. O Vista vai completar aí 3 anos de idade agora em setembro. Mas para finalizar essa história da minha carreira, né, então a partir de 2018, 2019 para 2020, eu comecei, né, eu e o Luiz, nós éramos sócios em outro negócio, a gente começou uma inquietação de que a gente precisava ampliar essa oferta. A gente precisava trazer essa carreira para mais pessoas. A gente precisava aumentar 2 níveis de consciência. A gente precisava aumentar, que eu acho que isso aí todo mundo vai concordar comigo, o nível de consciência da população mundial, brasileira e mundial, sobre o que é um planejamento financeiro, como cuidar das finanças. Então esse nível de consciência, a gente sempre teve a certeza que a gente precisava resolver atendendo os nossos clientes. Mas a gente chegou a uma outra dor do mercado, que era a consciência do mercado financeiro de que existe uma carreira de planejador financeiro que a gente poderia ajudar a construir, a fomentar, a fazer com que de fato isso fosse reconhecido no mercado e compreendido. Quando você falasse de um gerente de banco, um assessor de investimento, as pessoas soubessem o que é um planejador financeiro, o que ele faz, como ele entrega. Então a gente começou a bolar a ideia do Vista, e aí em setembro de 2020 a gente fez o lançamento do Vista para ser uma plataforma aberta. O Vista é uma tecnologia para o planejador financeiro, mas como eu sempre falo, o Vista resolve 2 dores, né, no mercado. A gente resolve a dor do cliente final, que é trazer mais consciência do que é uma vida financeira planejada, do que é um planejamento financeiro de verdade, onde você olha para não só os números, mas você olha também para o seu orçamento, mas você olha para o seu planejamento de vida, para os seus objetivos, para o seu relacionamento com o dinheiro, assim como você olha para as suas dívidas, para o seu patrimônio, para a sua receita, para a sua despesa. E aí a gente aprende que o trabalho de um planejamento financeiro não é só uma decisão técnica, e sim uma decisão emocional, uma decisão que envolve uma balança técnica com uma balança emocional. E aí a segunda dor que a gente resolve hoje em dia, a gente consegue mostrar para quem quer ingressar nessa carreira, quem quer conhecer a carreira de planejador financeiro, quem quer trabalhar de uma forma independente, tendo uma renda
que não tem limite para onde você pode chegar, tudo depende do seu potencial. Sem você ter um chefe, sem você ter horário definido, sem você podendo definir as suas próprias férias, você definir o seu próprio horário. Então é uma carreira que te entrega muita liberdade. Então a gente viu uma grande oportunidade de trazer para o mercado uma formalização de uma carreira que a gente já estava há mais de 10 anos atuando nela. Então eu e o Luiz, a gente resolveu em 2020 lançar o Vista com esse propósito. Então o Vista hoje tanto traz essa consciência, através, obviamente, dos planejadores, para os nossos clientes, do que é a vida financeira de verdade planejada e independente. E a gente traz para quem quer trabalhar com isso uma forma prática, profissional, de você conseguir implementar isso rapidamente no seu negócio. Tá? A gente enxerga, pessoal, a grande diferença do que a gente faz, porque muitos de vocês provavelmente já fazem ou já tentaram fazer, é que uma planilha de Excel ela não é escalável, né? Você consegue até atender 10, 20, 30 clientes, mas você vai ter que vender muito mais, você vai ter que prospectar muito mais. Com a tecnologia, com o Vista, você consegue, de uma certa forma, não ter que vender tanto, você ganhar mais na recorrência a longo prazo, né? A gente consegue aí alongar o atendimento que você faz para o seu cliente e ficar muito mais claro para o cliente. Hoje, vamos parar para pensar, quem tem tempo, né? Se você olhar para um médico, para um autônomo, para um dentista, para um advogado, quem que tem tempo de abrir um computador e atualizar a planilha? Claro que muitas pessoas têm tempo e a planilha tem suas vantagens, mas aquele profissional que precisa de ajuda na vida financeira, ele precisa estar com aquilo na palma da mão, no aplicativo, ele precisa ter de forma prática aquilo para ele poder enxergar e tomar uma decisão. Então, o planejador financeiro, e com um planejador financeiro ao lado, faz com que esse capital intelectual que o planejador financeiro traz na vida do cliente, faça com que o cliente tenha a decisão muito mais clara da vida financeira dele, do projeto de vida, das expectativas, das prioridades, e que, a partir do relacionamento que ele cria com o planejador, ele percebe que houve uma mudança na vida dele, uma mudança que ele estava esperando acontecer há décadas, muitas vezes, há mais de 10 anos, e que foi através de um planejador, de um educador, que essa transformação veio. Então imagina você conseguir trazer esse nível de transformação na vida de uma pessoa. E eu posso dizer para vocês, né, que já, por conta de atuar com isso há mais de 10 anos, essa é a maior satisfação que a gente tem profissional ao nos tornarmos, né, planejadores, educadores financeiros nesse sentido. Então, a carreira do planejador financeiro, já entrando nela, né, que eu estou explicando, o que ela é diferente das outras. Ela, de fato, aborda esse lado muito mais profundo, muito mais... que vai demandar muito mais conhecimento do planejador financeiro, mas isso é muito bom, porque vai fazer com que você tenha que se qualificar mais, que você tenha que se diferenciar do mercado. O planejador financeiro ele sai do âmbito das vendas e vem para o âmbito do atendimento, do acolhimento, do acompanhamento. Então, imagina você não ter mais que vender um produto que você não acredita para você poder vender um serviço que você de fato consegue entregar uma transformação. Essa é a grande diferença de um planejador financeiro para o que o mercado, de um modo geral, faz, principalmente o mercado de vendas, né, quando você fala na área bancária, na área de corretoras. Então, eu acho que essa é a profissão do planejador financeiro, é essa hoje, ela é trazer essa transformação na vida das pessoas, no relacionamento que as pessoas têm com o dinheiro e fazer com que as pessoas sintam que ter um profissional ao lado para ensinar elas sobre como lidar com o seu dinheiro de forma técnica e humana é tão normal quanto você ir no nutricionista para fazer uma dieta. É tão normal quanto você contratar um personal trainer para fazer o seu treino. É tão normal quanto você ir no psicólogo para você tratar a sua saúde mental. O planejador financeiro hoje, ele tem ferramentas profissionais para entregar para o cliente final dele hoje muito claro um valor que o cliente não está enxergando, porque esse valor do cliente hoje está em forma de custo. Tá? O cliente hoje ele tem um custo por não ter planejamento, por não ter um planejador, ele não está enxergando isso ainda, ele não tem essa consciência. Vocês me perguntarem assim, Léo, quantas pessoas no Brasil precisam de planejamento e de um planejador financeiro? 200 milhões de pessoas, todo mundo. Todo mundo pode melhorar, né? Ninguém é nota 10. Né? Agora, quantas pessoas no Brasil que sabem, que têm a consciência que precisam de um planejador financeiro?
aí o número é muito menor. Então, é nosso trabalho no Vista, é meu trabalho como sócio, é meu trabalho como educador, é trabalho de nós que estamos aqui interessados nessa carreira, fazer com que mais pessoas criem essa consciência. Se vocês não nos ajudarem a fazer isso, ninguém mais vai ajudar. Somos nós aqui que estamos aqui atrás desse conteúdo, atrás desse tipo de informação, desse tipo de aprendizagem, para que a gente possa trazer mais consciência para as pessoas, para a sociedade como um todo. Então, eu acredito que explicar a carreira do planejador financeiro hoje para mim é muito fácil, porque para mim já está muito enraizada, a minha consciência de que as pessoas precisam de um planejador financeiro é muito fácil. Hoje eu tive uma aluna que perguntou: Léo, eu vou fazer um pitch de vendas amanhã que eu tenho que falar 1 minuto sobre o que eu faço. Hoje é simples a gente explicar o que o planejador financeiro faz, né? E as pessoas já entendem. Há 10, 12 anos atrás, quando eu trabalhava, já era muito mais difícil. O planejador financeiro é aquele profissional que ajuda você a melhorar o seu relacionamento com o dinheiro de forma independente, olhando para o âmbito técnico, ou seja, o seu orçamento, os seus investimentos, as suas dívidas, o seu patrimônio, e ajuda você a olhar para o lado humano das finanças, que é como você se relaciona com o dinheiro, como você se comunica com o seu cônjuge, como que você sente ao fazer uma compra, como que você se comporta, qual é o seu comportamento no dia a dia com os seus gastos. Então, tudo isso é envolvido a parte humana e a parte técnica do planejador financeiro, e isso tudo de forma independente, cobrando direto do cliente. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar claro, né, para quem está aqui nessa primeira aula, sobre essas principais diferenças. E aí a gente vem para um tema muito relevante também, que é: poxa, Léo, mas a gente vê muito isso hoje no Instagram, vê muito isso hoje no mercado, pessoas atuando como planejadores financeiros. Aqui eu vou falar um pouco sobre o porquê que é importante você enxergar isso como um negócio, né? Hoje você estruturar o seu negócio. Eu vejo muitas pessoas, principalmente empresários, microempresários ou então autônomos, profissionais liberais, que misturam as contas pessoa jurídica e pessoa física. E a grande questão aí não é só a parte operacional, mas sim a parte psicológica de você, dessa pessoa que está misturando a pessoa jurídica e pessoa física, não enxergarem que são duas pessoas diferentes. Que você tem ali o empresário, a pessoa que está executando no dia a dia, que está trabalhando, e o dono do negócio, aquele que está usufruindo da receita que vem, dos rendimentos que vem do negócio. Então, saber separar essas duas instituições é muito importante. E aí, muitas vezes, por que isso não acontece? Porque o empresário, ele falha em estruturar e em profissionalizar o negócio dele. Então, o planejador financeiro, ele precisa se enxergar como o dono do negócio, a pessoa que vai usufruir da renda que vem disso, mas também do empresário, aquela pessoa que vai empacotar aquela carreira, que vai envelopá-la e vai trazer uma estrutura de negócio que precisa ser feita hoje. Se você vai comprar um celular hoje numa feirinha, numa barraquinha, que está lá com um buraco na parede, sem pintura, o cara está pegando lá a caixinha do celular embaixo lá da mesa e te dá lá o celular para você comprar, é totalmente diferente da experiência que quando você vai comprar um celular numa loja da Apple, da Samsung, do atendimento que você vai ter. Isso faz total diferença. A gente está falando aí de experiência do usuário, de user experience. Isso é uma coisa que eu estou criando, que existe no mercado. Então hoje o usuário, quando ele vai contratar algo, a experiência que ele está vivendo ao contratar aquilo faz total diferença na contratação. Se ele está contratando aquilo, está tendo aquela experiência e vê que existe uma estrutura, ele vai contratar de forma muito mais consciente, ele vai pagar mais caro por aquilo, ele vai indicar aquilo para outras pessoas. Diferentemente se ele enxergar para uma pessoa que não tem estrutura de um negócio e ver que aquela pessoa é muito amadora, muito arcaica. Tá? Então essa diferença é nítida hoje, a gente percebe isso muito facilmente no dia a dia, né? Atendendo, escutando as dores que os planejadores e educadores financeiros trazem. Por que eu estou falando isso? Porque a estrutura do seu negócio ela envolve alguns pilares muito importantes para que você saia do âmbito amador e traga um olhar mais profissional, uma experiência maior para o seu lead, para o seu cliente. Que aí ele vai olhar para você e falar: opa, essa pessoa é diferente, ela tem uma estrutura de negócio, ela tem um contrato, ela tem uma ferramenta de pagamento, ela tem
um aplicativo que faz o acompanhamento da parte das finanças pessoais, ela tem toda uma estrutura de negócio. Quando você não tem isso, a imagem que você passa, a imagem amadora que você pode passar, você já perdeu o lead ali na entrada, né? Imagina se você quer atender alguém que ganha 10, 15, 20, 30 mil reais, essa pessoa, ela leva muito em consideração a experiência que ela está passando ali na contratação. Então, esses profissionais que a gente quer atingir, profissionais liberais, médicos, empresários, dentistas, advogados, enfim, todas essas carreiras que um planejador financeiro pode ajudar a ter uma vida financeira mais saudável, a ter uma experiência melhor com o dinheiro, ela leva muito em consideração a experiência que ela está vivendo. Se você não tem um negócio formal, no sentido de, não é nem questão de CNPJ, você pode começar até MEI ou pessoa física, até você meio período, mas a questão de, quando você for apresentar o que você faz, você tem que ter um nível de profissionalismo, de estrutura para poder apresentar da forma correta, para que a sua conversão seja melhor, para que o seu cliente ele olhe para uma pessoa que ele olhou no passado, que ele foi atrás, que tinha uma planilha, que tinha algo sem estrutura, e olhe para você e fala, nossa, isso aqui é diferente, deixa eu dar uma olhada com mais carinho para isso aqui, porque de fato essa entrega aqui tem algo especial. Então, você ter uma estrutura de negócio, mesmo você sendo um planejador financeiro independente, é muito importante. E a gente do Vista traz é isso que a gente traz. A gente traz esse profissionalismo. A gente traz uma forma de você ter a estrutura do seu negócio dentro de casa, atendendo o seu cliente na casa dele, ou no trabalho dele, ou online. Então, você tendo uma ferramenta, você tendo uma metodologia, você tendo um processo, faz com que você consiga ter um negócio muito mais amplo dentro da sua vida, dentro da vida financeira do seu cliente e da taxa de conversão que você tem. Muito importante você ter um contrato. Por que um contrato é importante? Mesmo que seja para um amigo, um conhecido, o contrato ele traz uma retenção, ele traz também esse profissionalismo. Se você assina um contrato, se você não assina um contrato com uma pessoa, ela pode simplesmente parar de te atender, de te ligar e ignorar aquelas primeiras interações que teve com você. Se você manda o contrato por uma plataforma, para o cliente assinar, para ele se comprometer, é totalmente diferente, ele vai sentir o ar de profissionalismo. Se você cobra o cliente no cartão de crédito, se você tem uma recorrência na cobrança, o cliente recebe um e-mail, tudo isso mostra para o seu cliente que você tem uma estrutura de um negócio. Se você já emite a nota, a gente hoje tem muitos planejadores que já têm clientes que emitem a nota na hora da cobrança, o cliente já recebe a nota automaticamente no e-mail dele. Então, tudo isso faz com que a estrutura do seu negócio faça com que a sua conversão, faça com que o seu network aumente de uma forma geral para todas as pessoas dentro do seu network. E aqui, pessoal, nas próximas lives a gente vai falar muito de vendas, vai falar muito de a forma de se posicionar, a forma de vender, como que vende esse trabalho, para quem que você se posiciona, tudo isso a gente vai falar aí durante a semana, essa semana aí que a gente vai trazer todo esse panorama da trilha do planejador financeiro, certo? Então, e por que é a trilha do planejador financeiro, né? A gente, dentro do Vista, a gente tem um treinamento que a gente dá, principalmente no semestre segundo semestre de 2022, a gente achou uma forma muito legal, muito bem modelada, de ensinar profissionais que estão ingressando nesse ramo, que estão começando como educadores, planejadores financeiros, a terem uma estrutura de negócio. Então, com o quê? Com aqueles 3 pilares que eu falei no início, com a metodologia, com o processo e com a tecnologia. Então, o Trilha ele foi criado para que a gente pudesse, de uma forma simples, em 6 semanas, né? Porque 6 semanas não dura, é 1 mês e meio que não é nem metade de um semestre na faculdade, né? Então, em 1 mês e meio a gente dá uma introdução, uma forma de um planejador financeiro profissionalizar e ter uma entrega para os seus clientes, tá? Então, o Trilha ele nasceu com essa ideia de pegar quem está querendo profissionalizar o negócio, querendo ter mais clareza de como vender, de como ter um passo a passo, de como ter um método, e fazer com que você saia dessa inércia e vá para o plano de ação, porque na forma como a gente atua, na forma como a gente atende, a gente tem todo o passo a passo, a gente tem o que fazer numa reunião de vendas, a gente sabe como se posicionar numa primeira reunião com o cliente, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quando e como você deve abordar certos assuntos dentro do trabalho, dentro da metodologia. Então,
esse treinamento que a gente faz, ele é muito importante para trazer uma consciência inicial para as pessoas que querem atuar como planejadores financeiros. De novo, não se forma uma pessoa em 6 semanas, mas se cria uma carreira. Dá para você criar uma carreira em 6 semanas, dá para você sair depois de um treinamento de 6 semanas falando, opa, eu sei qual o caminho que eu tenho que seguir. Agora eu tenho que me capacitar mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que atender mais pessoas, mas eu sei que esse caminho que eu estou seguindo é o caminho que vai me trazer esse retorno tão esperado, o retorno tão que eu imagino para minha carreira. O Trilha são 6 semanas, são 6 módulos que vai do comercial até o módulo das primeiras interações, dos primeiros atendimentos com o cliente. Então, basicamente, a gente ensina no Trilha a você vender e começar a atender o cliente dentro de um processo de planejamento financeiro. Essas 6 semanas são muito ricas porque a gente consegue aprofundar bastante sobre o que é, como que você se posiciona e vende o trabalho como planejador financeiro, como que você usa as ferramentas técnicas de venda para poder mostrar para o cliente que ele está deixando um custo na mesa por não ter um planejador financeiro, por não estar te contratando. E aí a gente consegue mostrar para o planejador financeiro quais são os passos que ele tem que conseguir naqueles 5, 6 primeiros meses para manter aquele cliente ali por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tudo isso usando essa metodologia, usando a ferramenta que a gente criou. Então, o Vista, ele engloba essa metodologia de uma forma que foi assim que eu e o Luiz criamos essa ferramenta, pensando na metodologia. E óbvio que o Vista pode ser usado em outras metodologias, pode ser adaptável. Mas você conhecendo a forma como foi criada, como foi imaginada, você vai poder pegar um pouco do que a gente viveu nesses 12 anos, das dores que a gente passou. Muitas pessoas chegam, Léo, por que não tem isso ou aquilo dentro do Vista? Porque a gente já tentou implementar isso no passado. Então, ao tentar implementar no passado, a gente viu o que dá certo e o que não dá certo. Então, a gente sabe o caminho das pedras, a gente sabe para onde a gente tem que seguir. E isso é muito claro para a gente hoje. Hoje a gente consegue enxergar muito bem quando o planejador está trilhando o caminho certo, ele está construindo em cima de rocha, e o planejador que está tentando trilhar um caminho que é mais duro, que é mais difícil. Então, o planejador precisa ter foco, ele precisa saber o que ele está vendendo, ele precisa saber dizer não e dizer sim. Ele precisa saber que ter muitas ofertas é ruim, tira o foco do cliente final. Ele precisa saber que, além de tudo isso que eu falei para vocês, precisa saber que tem que profissionalizar, que tem que padronizar, que tem que ganhar tempo no atendimento, que a tecnologia ajuda a ganhar esse tempo, que a tecnologia ajuda a você padronizar o seu serviço. Então, se o planejador começa a enxergar isso como algo que vai transformar a carreira dele, a gente sabe ajudar esse planejador a atingir o próximo nível da carreira dele. A gente tem essa confiança hoje, a gente tem hoje, como eu falei, mais de 400 planejadores na plataforma que estão usando, que estão atuando como planejadores. Né? A gente começou o Vista com zero planejadores. 3 anos depois a gente está com 400. Hoje a gente atende mais de 2.200 famílias, que correspondem a mais de 4.000 usuários que utilizam o Vista. A gente teve a oportunidade, né, em 2022 de receber um investimento, de ter como sócio o Thiago Nigro. Não sei se quem acompanhou aí o nosso Instagram. O Thiago Nigro é um sócio do Vista, a Bossa Nova é um sócio do Vista. Eu e o Luiz, a gente teve ano passado a oportunidade de fazer um pitch de vendas para ele. Eles acabaram comprando uma participação dentro do negócio porque acreditam naquilo que a gente está fazendo. A gente teve a oportunidade de ontem conversar com o Thiago Nigro, ficar 2 horas em reunião com ele, onde a gente alinhou o futuro do que a gente está construindo. Ter a confiança de pessoas como ele, como Bruno Perini, como pessoas do Grupo Primo, mostra que a gente está no caminho certo, construindo algo que realmente traz valor para o mercado de trabalho de planejamento financeiro, para o mercado de trabalho do mercado financeiro como um todo. Né? Então, isso tudo é muito legal. Né? Eu acho que tem sido uma experiência maravilhosa. Né? Eu sou responsável por essa parte educacional do Vista. Hoje, a gente tem o Trilha, hoje já passaram mais de 200 alunos. A gente, de novo, né, a gente relançou, reformulou o Trilha no segundo semestre do ano passado, e desde então a gente tem tido, ou seja, tem aí menos de 1 ano que a gente reformulou, e a gente tem tido um retorno muito positivo porque a gente conseguiu achar uma forma de
criar um valor em 6 semanas que eu acredito que, pelo tempo curto, o ganho é muito maior do que o tempo, né, do que o tempo gasto naquelas 6 semanas. Então, a gente consegue hoje ter a certeza que as pessoas que acreditam no que a gente está falando, no que a gente está criando de conteúdo, nas parcerias que a gente está fechando estratégicas com o Grupo Primo, com o Thiago Nigro, com o Bruno Perini, aquelas pessoas que acreditam nisso, elas estão tendo sucesso, a gente está enxergando esse sucesso, a gente está trilhando um caminho maravilhoso e a gente quer que mais pessoas vivam isso, mais pessoas conheçam isso, mais pessoas tenham a coragem de fazer uma migração de carreira, trabalhar com o que gosta, ter liberdade na carreira, que mais pessoas tenham a experiência de ter clientes vivendo a transformação através do dinheiro que elas ganham, ajudando pessoas a terem mais e mais, não só dinheiro, mas ter riqueza de qualidade de vida, porque é isso que o dinheiro traz. Então o planejador financeiro, quando ele enxerga isso e quando a gente consegue mostrar para ele a forma que ele vai transformar a vida das pessoas, é maravilhoso, é uma coisa incrível, né? Observar isso. E eu, como mentor de educadores, de planejadores financeiros, eu posso dizer que é muito legal ter esse feedback, porque agora indiretamente eu estou ajudando outros profissionais a não só terem uma carreira mais sólida, mais robusta, mas também a atingir um nível maior de pessoas no Brasil como um todo, né? Então, o Vista ele surgiu com esse propósito. Esse é o nosso legado, né? A gente quer que daqui a alguns anos a gente seja reconhecido como pessoas que ajudaram a reformular esse mercado, a criar esse mercado onde de fato o planejador financeiro ele atende aí tem famílias por 10, 20, 30 anos, né? Como eu falei, meu cliente mais antigo tem 12 anos que está comigo. São amigos meus hoje, né? Não são só clientes, são amigos. Então, é uma capacidade que o planejador financeiro tem de ganho de escala, de ganho de relacionamento, de network, de muitas coisas boas e positivas que são tragas aí, né? Provenientes dessa carreira que é maravilhosa, tá? Como eu falei, pessoal, ao longo da semana a gente vai abordar mais assuntos, deixa eu ver até os temas aqui, a gente vai falar sobre estratégia comercial de captação de clientes, a gente vai falar sobre transição de carreira, a gente vai falar sobre dificuldades na carreira do planejador financeiro, a gente vai falar sobre, deixa eu ver o que mais, sobre precificação, maneira correta e maneira escalável de você precificar, falar sobre a criação de autoridade e credibilidade, falar de novo de transição, vai ter muita fala sobre transição de carreira, vai ter muita fala sobre os desafios que o mercado tem enfrentado, os desafios de tecnologia que o mercado tem enfrentado. Vai falar também sobre como alavancar o negócio, a diferença dos modelos de negócio sobre atendimento pontual, atendimento recorrente, atendimento que de fato a gente consegue hoje entender. O profissional, o planejador financeiro consegue atuar muitas vezes das duas formas, mas entendendo que tem momentos para você, de repente, cobrar pontual, momentos para você cobrar recorrente, perfil de clientes que você pode fazer um ou outro, tá? Deixa eu falar a diferença sobre consultor financeiro CVM, consultor de investimento CVM, sobre educador financeiro, sobre assessor de investimento, sobre gerente de banco. Deixa eu falar a diferença dessas carreiras também. Tudo isso essa semana, tá, pessoal? E eu acho que tentar trazer, como eu falei, né? O Vista hoje, a gente está resolvendo duas dores, né, com o Vista, que é, repetindo, a dor do cliente final, dos 200 milhões de brasileiros que não tem educação financeira, que não tem essa consciência. Então, nosso grande objetivo é que as pessoas tenham mais consciência sobre a experiência que elas podem viver com o dinheiro que elas ganham, a melhorar essa experiência. Então, essa é uma dor. E a segunda dor é criar uma carreira. Estamos criando uma carreira que, no meu caso, já estou há mais de uma década nela, né? Estou há 12 anos atuando como planejador financeiro. Então, eu só lancei o Vista depois de mais de 10 anos, depois de mais de 10 anos de carreira como planejador financeiro. Então, esse produto, ele foi validado por mais de 10 anos antes da gente chegar aqui para vocês e falar, olha, não é algo que eu comecei mês passado, comecei isso em 2011, né? Então, é algo que a gente pode falar para vocês que hoje tem mercado de trabalho para muito mais pessoas aderirem a essa carreira. O público final, o cliente final, você vai achar ele tem assim um nível de consciência que a gente ainda vai criar, vai ser gigantesco nos próximos, não só na nossa geração, mas na próxima geração, tá?
Então, eu acredito que a gente está, posso falar com toda a confiança para vocês que é uma carreira que ela só está começando, está no início, e quem está começando aqui já está se arriscando, está aprendendo, com certeza vai enxergar esse diferencial de uma forma muito mais rápida, tá? Pessoal, vou abrir aqui para perguntas. Quem quiser perguntar, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Acho que ninguém perguntou ainda, algumas pessoas comentaram, mas ninguém mandou uma pergunta ainda. Vou abrir para perguntas aqui mais uns 5, 10 minutinhos antes da gente encerrar, mas quem quiser tirar dúvidas, perguntar alguma coisa específica sobre a carreira, sobre, enfim, fiquem à vontade. Vai ser um prazer poder responder vocês. Estou vendo a galera aqui bem conhecida, a Isabela Amorim, de BH, está aqui, a Diamond Financial, minha mentorada, minha parceira. Lucas Faria também está aqui, meu planejador, consultor da Portfel. O Maicon aqui perguntando como é que faz o trilha. Ô Maicon, só você clicar no link aqui da bio, que vai ter acesso também ao trilha. A próxima turma vai começar no dia... Tem gente aí, no dia 8 de agosto, tá, pessoal? É quando a gente começa a próxima turma do trilha. Ou seja, tá bem perto aí para começar, né? Perguntas. O Jefferson está perguntando se o planejador financeiro precisa de licença da CVM. Jefferson, não precisa. O planejador financeiro hoje, ele não precisa ter nenhum tipo de certificação, tá? As certificações que existem, elas servem para qualificar mais o planejador financeiro ou o consultor de investimentos. A CVM, ela tem uma instrução onde que você pode, caso você tenha CEA, CFP, você pode se inscrever e virar um consultor de investimento credenciado na CVM, tá? Então, em relação à CVM, é isso que existe. Você pode virar um consultor de investimento credenciado pela CVM, que você pode atuar com as corretoras, fazer uma parceria com as corretoras XP, BTG, Orama, para você ser um consultor de investimentos atrelados à CVM. Então, essa é a carreira da CVM. Agora, o planejador financeiro, educador financeiro, ele não tem uma regulamentação. Agora, a gente tem, obviamente, a planejar, que é a nossa... na verdade, o CFP foi criado pela Financial Planner Association nos Estados Unidos, que expandiu a certificação de planejadores financeiros no mundo inteiro. É a maior certificação. Ela não é obrigatória, mas ela é com certeza um selo, certo? Então, obviamente, quem tem obviamente isso diferencial no currículo. Mas qualquer pessoa pode começar. Obviamente que uma pessoa que não tem as ferramentas, não tem as técnicas, ou que não seja da área, vai ter que se capacitar, mas eu acho que isso é de qualquer área, né? Se você vai começar qualquer área, qualquer nova carreira, você vai ter que se capacitar, você vai ter que ter um mentor, um professor, vai ter que estudar, vai ter que experimentar, vai ter que ter exemplos para que o negócio dê certo. A André também fez a mesma pergunta. O trilha como eu falei, né? É o treinamento que a gente oferece de 6 semanas, onde a gente tem aulas gravadas e aulas ao vivo, uma vez por semana, toda terça-feira. E no trilha, eu ensino como você pode ter um método de atendimento, começando pela venda, até as primeiras reuniões que você faz com o cliente, usando o método que a gente validou nesses 10 anos, usando o Vista como tecnologia e usando o processo de entrega que a gente tem. Então é isso que a gente ensina dentro do trilha. Então é a trilha para que você possa começar a atender os seus clientes usando o método, processo e tecnologia. Ezequias perguntou se a plataforma tem relatório com a minha marca. O Vista tem white label, né? A gente oferece o white label. A plataforma você pode contratar o white label para colocar a sua marca, colocar a sua branding. Relatório, o Vista é um relatório ao vivo. O aplicativo é um relatório ao vivo. Então a gente mostra também no Trilha eu ensino como que os planejadores podem usar usar o Vista para mostrar para o cliente que ele não precisa receber um PDF.
A realidade, pessoal, é que cliente ele não lê PDF, ele não olha relatório. Agora, ele olha o quê? Ele olha o aplicativo. Então, se você souber desenhar o planejamento junto com o cliente e fazer com que ele acompanhe através do aplicativo, ele vai acompanhar, ele vai olhar para aquilo e aquilo ali vai ser o relatório dele, tá? O mercado financeiro está muito acostumado com relatório porque é prático, né? Você acaba gerando um relatório, manda, ok, fiz meu trabalho. Mas com a tecnologia, essa é a grande vantagem. O Vista ele gera relatório em tempo real. Ele faz com que o seu cliente tenha relatório a qualquer momento. Basta ele olhar para o celular dele que ele vai ver todas as informações que ele precisa. Fabi, a gente dá um certificado de conclusão do Trilha. Obviamente é um certificado que serve para que você possa mostrar que você fez a metodologia, que você usa o Vista, tá? Mas a gente não tem uma certificação formal, né, pela Planejar ou pelo MEC, não. O que a gente faz com o Trilha a gente ensina o planejador a ter uma forma de começar a vender, a atuar usando esse método, usando a tecnologia. Legal, Renata, te espero no Trilha. Felipe, a gente tem uma integração com... O Felipe perguntou se a gente cotiza a carteira, sim, e a gente está muito prestes a lançar a integração automática dos investimentos. Tá? No Vista, a gente já tem a integração bancária, onde você consegue integrar diversas contas e cartões de crédito do mercado, ou seja, você integra o cartão ou a conta do cliente, o cliente integra a conta dele e traz diariamente a movimentação de cartão de crédito e conta corrente. E a gente vai ter, hoje a gente tem um consolidador de carteira, um cotizador, que você tem que colocar manual os lançamentos dos investimentos e ele atualiza automaticamente. Muito em breve, provavelmente mês que vem, a gente já vai lançar a integração automática dos investimentos, que vai trazer automaticamente das corretoras. Tá? O Rodrigo perguntou se o White Label é só por um ano. A contratação é por um ano, tá, Rodrigo? Então você pode contratar por um ano e renovar depois, tá bom? O Ezequias está perguntando quantas pessoas posso atender simultaneamente. Ezequias, se você usar um método correto, onde você vai mostrar para o cliente como ele cria esse planejamento, como ele constrói o planejamento, implementa e depois ele faz a manutenção e você usa a tecnologia, você consegue uma escala onde você vai atender... Eu cheguei a atender 84, tá? Mas dos 84 eu já tinha ali por volta de uns 70 que estava comigo há mais de um ano, ou seja, que eu já não atendia todo mês, eu já atendia a cada 2 ou 3 meses, mas me pagavam mensalmente, mas me pagavam menos. Eu tinha menos clientes ali na primeira fase que era no atendimento mensal. Então é possível você ter uma carteira de 80 clientes que você não atende todo mês, é possível. Mas isso, de novo, é um amadurecimento, eu fui conseguir atingir isso depois de 6 anos de carreira, que eu considero até rápido. Mas o mais importante no início é você ter os primeiros clientes que você vai implementar, que você vai enxergar valor, que você tendo um método para seguir, você vai conseguir mostrar para aquela pessoa o caminho que ela tem que trilhar. E ela, ao entregar valor, ao você entregar valor, ela enxergar valor, você vai criar mais confiança. E com isso a sua carreira ela vai só dali para cima decolar, tá? Essa é a ideia, inclusive do Trilha, que faça com que você decole a sua carreira. Então, Rodrigo, a oferta do Enterprise é durante um ano. Aí se você depois quiser continuar, você pode renovar o White Label. Wendy, esse aplicativo à vista tem disponível? Eu não entendi sua pergunta, Wendy. Você quer saber se pode pagar... O aplicativo ele é quem contrata, quem usa o Vista é o planejador financeiro. O nosso cliente do Vista é o planejador financeiro que atende o cliente dele usando o Vista. Então, quem contrata o Vista é o planejador financeiro. Legal, Elisa, isso aí. A ideia é que a gente consiga dar esse upgrade agora, né, da integração dos investimentos. Acho que a MyProfit é muito voltada também para a parte de imposto de renda, né? E a nossa é voltada para planejamento, então a gente vai conseguir
ao fazer a integração de investimento, que o cliente destine aquele patrimônio para os objetivos. Então, acho que vai ter bem legal aí para quem faz planejamento. Você diz em relação a imposto de renda, a custos do imposto de renda, essas coisas para a declaração, ou Felipe? Essa foi a sua pergunta? De fazer conta de renda variável? Felipe, a gente não vai estar na Expert, nós não somos empresas assim, né, de oferta de produto, nada disso. A gente vai na Expert, né, eu e o meu sócio, o Luiz, mas a gente não vai estar na Expert, mas a gente com certeza vai estar lá participando do evento. Eu acho que a nossa pegada tem muito mais a ver com mercado financeiro menos técnico, né? Apesar de sermos uma tecnologia, sermos uma fintech, um mercado financeiro mais humanizado, que a gente consegue trazer a visão do planejador financeiro. Então tem muito mais a ver com o que é planejar, o congresso está a planejar, com eventos que sejam menos money e mais relacionados a de fato o planejamento de objetivos do cliente. Então, Felipe, você falou então com relação aos resultados das operações, né? A gente, inclusive, é uma discussão que a gente tem, né? A gente vai fazer melhorias ao longo desse ano de gráficos e de evolução, para mostrar na área de patrimônio de investimentos, para que o planejador e o cliente tenham mais informações sobre os investimentos, né? Sobre rentabilidade, sobre gráfico de evolução, comparativo de classe de ativos, essas coisas. Então é algo que, no momento, a gente tem rentabilidade dos ativos, mas a gente vai evoluir. A ideia é que esse ano ainda a gente evolua para ter mais informações dentro do Vista. O Vista não é um cotizador de investimentos, tá, o Felipe? O Vista é uma plataforma de planejamento, mas a gente entende que precisa entregar mais valor, né, na área de patrimônio também, porque o planejamento envolve também a gente, para quem é o cliente investidor, ele quer saber mais, não só a parte humana, mas também a parte técnica. Mas a gente quer criar coisas do tipo rentabilidade do plano de aposentadoria, rentabilidade por classe de ativos, enfim, coisas que sejam úteis também para o planejador financeiro ou até mesmo para o consultor de investimento. Essa é a nossa ideia, esse é está no nosso plano de ação, tá? Então, Elias, quem contrata o Trilha, inclusive, ganha a licença, tá? Então, quem faz o Trilha ganha a licença e depois não tem que pagar mais. Tá dentro, pode usar o Vista à vontade, certo? Então, mesmo assim, quem faz a licença, quem faz a adesão uma única vez, só precisa pagar uma única vez. É isso mesmo. Depois paga por usuário. Renata, é só clicar aqui na nossa bio, já vai ter o link lá para você se inscrever, tá? Para você fazer a inscrição. E assim, pessoal, acho que a gente tem hoje, né, muitos alunos, muitas pessoas que já passaram. A gente tem hoje quase mais de 200 alunos que fizeram trilha com a gente. Eu espero essa semana poder mostrar para vocês mais sobre a carreira, mais sobre esses desafios. Espero que vocês possam participar. Por favor, participem. É bem legal ter a interação de vocês, ver vocês aqui. Agradeço demais vocês estarem aqui hoje. Venham com mais dúvidas, anotem, tragam as dúvidas. Como eu falei, a gente vai falar de precificação, vai falar de transição de carreira, vai falar de posicionamento, de vendas, vai falar de uma série de assuntos relacionados a finanças pessoais, enfim. De um modo geral, tragam todas as suas dúvidas durante as lives da semana. Amanhã a gente tem mais. Amanhã vai ter uma convidada. Não percam, vai ser bem legal contar um pouco dos desafios que tem na carreira do planejador financeiro. Eu acho que muita gente pode se identificar, então participem. Me perguntaram se tem alguma indicação de livro, em qual sentido que você quer. Tem muito livro, né? Posso te indicar livro. Você quer mais sobre a carreira? Tem um livro que a Planejar fornece que chama Top Planejamento Financeiro. Ela não vende. Mas se você quer ler um livro sobre planejamento financeiro completo, esse livro da Planejar é muito bom, chama Top Planejamento Financeiro. Então, é algo que é bem legal. A Planejar distribui, né, esse livro. E
vale super a pena. Agora, sobre finanças, eu acho que tem diversos livros bem interessantes, depende muito do perfil que você procura. Tem um livro do meu sócio, né, o do Luiz, que é O Jogo da Vida, que é também bem bacana, ele acabou de lançar, com o prefácio do Gustavo Cerbasi. Então, quem quiser aí, procure na Amazon que vai ter. O Elias perguntou se o planejador mesmo quiser usar a ferramenta, ele ganha também ou pagará por um usuário? Ele paga por usuário, tá, Elias? A gente tem custo por cada usuário que a gente cadastra, mas assim, você pode usar, se você acredita na ferramenta, no método, é importante que você faça o seu planejamento, é importante que você mostre para o seu cliente que você acredita naquilo que você está vendendo, entende? Eu acabei de atualizar os meus dados aqui, sem mentira nenhuma, atualizei agora, final da tarde, e uso o Vista, sempre usei. Eu acho que se você acredita, vale a pena. Óbvio, não é obrigatório, né? Mas eu acho que é legal, você muitas vezes vai conhecer a vida de uma pessoa, vai te abrir toda a vida, e às vezes você mostrar para a pessoa que você também faz é legal. Mas de novo, a gente tem alguns clientes testes que podem ser acessados, que você pode acessar, né? Que a gente fornece, que para quem está dentro do Vista, um cliente para você poder, cliente modelo, para você poder mostrar para os seus clientes. Então, tem essa possibilidade caso precise, caso seja necessário. Você ganha um cliente por 6 meses, tá? Quando você adere à licença. Michael, pode sim, com certeza, tá? Com certeza pode. E faz total sentido, né? Que acho que você já tem o conhecimento da ferramenta, acho que com isso vai agregar muito na sua carreira. E eu espero poder te ajudar bastante com relação aos próximos passos, a amadurecer aí o que você tem feito e tentado conquistar nesses 6 meses. Obrigado. Escola de Riqueza, não está aparecendo o nome da sua Escola de Riqueza, obrigado. Tiago, acho que eu respondi, né? Tiago Santos, aí em cima. O que eu falei, se você quiser um cliente modelo, a gente tem, para você apresentar para o cliente. Agora, se você quiser usar para você, eu recomendo, porque é o famoso walk the talk, né? Você tem que... não adianta você trabalhar você ser dono da loja da Apple e você usar Samsung, né? Então, acho que é muito importante que você acredite também no produto, no que você está vendendo, e você experimente, até para você, sua família, experimentar, usar a tecnologia para você mesmo, para você poder ter a possibilidade de ver essa transformação também. Eu comecei assim, fazendo com a minha esposa, uso até hoje e realmente eu recomendo. Lucas, o valor é R$ 49,90 por usuário, tá? Esse é o valor que o planejador paga por mês por usuário. Para vocês terem uma ideia, a média que um planejador financeiro do Vista cobra é por volta de R$ 450 a R$ 500 reais, então, na recorrência. Então, se você aprende o método, consegue implementar e tem esse fim médio, o Vista custa por volta de 10%, né? Contando aí uma ferramenta que vai te entregar tudo que você precisa para atender o seu cliente, para você ganhar escala. Beleza, pessoal? Obrigado para todo mundo que ficou até agora, agradeço. Até amanhã. Amanhã a gente volta aí com uma convidada especial bem bacana, uma história bem legal. Recomendo que todo mundo participe. E espero que tenham gostado de hoje. E até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.